E aí galera, beleza? Sou Henrique da Cripto Radar. Hoje, dia 25 de agosto, vamos falar um pouquinho dos fechamentos dos mercados de ontem e do que esperar para as criptomoedas, especialmente o Bitcoin, no dia de hoje. Bitcoin que agora subindo 0,91%, cotado a 21.646 dólares. O índice de medo e ganância em 25 pontos, extremo medo. Adoro quando está assim, muito bom para a gente começar a fazer comprinhas aí mais para longo prazo. E caso você não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para estar sempre recebendo as notificações conforme a gente vai postando. Vamos lá? Roda a vinheta. Então, falando aqui do SP500, a gente teve aqui nos últimos 2 dias do SP500 uma tentativa de segurar essa queda da segunda-feira, tá? O mercado está conseguindo segurar, vamos ver se vai ter força agora para jogar lá para cima novamente, né? E voltar a testar ali os 4.300, né? E de repente chegar até os 4.400 que a gente aguarda, tá? Lembrando que o SP500 vem nessa configuração de queda, tá? E ele simplesmente fez uma correção aqui no 0,38, 0,5 e cravado no 0,618 de FIBO, tá? Então, de repente pode fazer um movimento mais ou menos assim, ó, um novo pivô aqui, tá? E voltar a subir. Num... E o que me preocupa aqui ainda no SP500 e vários outros ativos é justamente aqui o fluxo financeiro que não está indo, tá? Fluxo financeiro aqui do SP500 bem ruim, tá? A gente não está conseguindo, melhorou bastante, obviamente, do que estava, tá? Mas a gente não está conseguindo romper esses topos aqui, ó. Esses topos aqui deixados para trás, a gente não está conseguindo romper, tá? Agora é importante não perder essa linha de tendência de alta aqui, tá? Para a gente não ver o volume, o fluxo financeiro fazer um pivô de baixa aqui, ia ser bem ruim. Então, ficar de olho no OBV, tá? Para a gente ter aqui, podemos ter uma alta sem o OBV? Podemos. A gente viu no dólar já em alguns momentos aí que podemos ver sim. Mas é uma alta que não tem muita consistência, né? É uma alta que a gente pode esperar uma correção, sem dúvida alguma. No intraday aqui do SP500, ainda estamos no canalzinho de alta, né? Vindo lá daquele fundão, estamos no canal de alta, tá? Corrigimos até o POC dos últimos dias aqui, tá vendo? No 4.135. Lembrando que aqui, nessa região aqui de maio e comecinho de junho, ficou muita gente operou aqui, tá? Então seria natural mesmo o preço dar uma estabilizada nessas regiões aqui entre, né, se verificar aqui 4.170 e 4.000 pontos, seria natural, normal, né? Se ele desse uma acumulada nessa região aqui, tá? A gente pode perceber que é a região que tem maior volume aqui no VPVR, tá? O POC está inclusive aqui, 4.135 pontos. Hoje a gente teve divulgação, como a gente tinha falado, né, no início da semana, teve divulgação da revisão do PIB americano, então melhorou com relação ao anterior. Na verdade, não é o novo PIB desse trimestre, é o PIB do trimestre anterior revisado, né? A gente faz 3 revisões do PIB, aí divulga o PIB e os próximos 3 meses tem a revisão do PIB. Então a gente teve a segunda revisão do PIB, ele veio um pouco melhor do que o esperado, do que o divulgado anteriormente, tá? A gente teve o PIB divulgado de 0,8, né? E a gente revisou ele agora, os Estados Unidos revisaram ele agora para 0,6. Então é um sinal aí de que a economia, né, não
está em recessão do ponto de vista 2 trimestres negativos, né? Mas, na minha opinião, não está em recessão, pelo menos ainda. Né? O risco existe, o risco é grande, mas ainda não está em recessão a economia dos Estados Unidos. Então, agora será importante aqui o SP500 aqui superar essa linha pontilhada, tá? E se vier aqui corrigindo 0,38 aqui nessa região dos 4.050, 4.000 pontos, tá? É uma correção para mim ainda normal, dentro aqui do padrão, tá? O problema é que isso, né, joga uma correção até 4.000 pontos, joga o Bitcoin muito para baixo, tá? A gente imagina, né, uma correção do SP nos 4.000 pontos, aqui já é o Bitcoin, a gente vai ver o Bitcoin sendo jogado aqui para 19, 19.100, tá? Imagino que a gente veja o Bitcoin corrigindo isso aqui também, tá? Bitcoin vem fazer isso aqui, tá? E corrigindo até pelo menos aqui uns 0,786, tá? Bitcoin que já corrigiu desse movimento do fundão até os 25.100, já corrigiu 0,38, já corrigiu 0,5, muito próximo do 0,68, tá? Não chegou no 0,68, mas chegou próximo do 0,68, tá? Então seria natural, tá? O Bitcoin ele normalmente cai mais mesmo que o SP500, é mais volátil. Então o Bitcoin cair até os 19 mil, caso o SP500 venha a 4 mil pontos, não seria nada de outro mundo, tá? O problema todo é que o Bitcoin ele já saiu da tendência de alta que ele tinha no 4 horas. Se a gente pega aqui, ó, pega aqui o movimento todo do fundo lá, tá? O fundo foi aqui, no dia 19. Deixa eu aumentar o gráfico aqui. Se a gente pega esse movimento todo do dia 19, ó, vamos pegar, marcar pelos fundos todos que a gente fez. Ó, se a gente pegar desses fundos aqui, tá? Desse fundo aqui e desse fundo aqui, tá? A gente saiu da tendência de alta nesse momento aqui. Se a gente pega desse fundo aqui, tá? Desse fundão aqui, a gente testou a saída da tendência de alta. Tá vendo? Ó? Fizemos alguns testes aqui embaixo, tá? E estamos operando dentro da tendência de alta ainda. Mas muito no fundo, muito aqui na banda de baixo aqui da tendência. Tá? Eu não gosto de usar essa tendência, tá? Porque aqui foi só um falso rompimento, então eu não gosto de usar falsos rompimentos para marcar linha de tendência. Então eu gosto mais de usar esse aqui. Eu acho mais conservador, prefiro usar esse aqui. Então estava usando essa linha de tendência aqui, tá? Então o Bitcoin perde aqui no dia 18 de agosto, tá? Perde a tendência de alta do 4 horas, né? E inicia, né, um movimento corretivo aqui do movimento, tá? Aí eu peguei aqui esse Fibo desse fundo aqui dos 20.700, que é o que eu estou usando de stop global até, que a gente tem falado bastante, tá? Esse movimento até os 25.100, tá? Bitcoin corrigiu já quase 100% do movimento. Então, uma correção gigantesca do Bitcoin, né, no 4 horas. Obviamente que essa correção toda nos faz voltar para um movimento de queda. Então, a gente não está mais na tendência de baixa, estamos no movimento agora de queda do Bitcoin, tentando sair agora, tá? Como a gente começa uma acumulação agora, né, ele até sai aqui do canal, tá vendo? Aqui que a gente tem que fazer ou ajustando o canal, que eu não gosto muito de fazer, tá? Ou a gente traçar aqui um ponto importante, né, que o Bitcoin terá que romper, né, esses 21.700, 21.800, essa região aqui, inclusive que ele está agora, né, já foi várias vezes lá, já fez falso rompimento, então que ele está agora, tá, seria muito importante ele romper isso aqui e começar a fechar alguns candles aqui nessa região aqui em cima.
tá? Aí a gente pode acreditar num Bitcoin voltando a subir, tá? O que eu acho que pode acontecer, levando em consideração a melhora que a gente teve na análise de sentimento. Olha só, a gente vinha aqui com o long short ratio alguns dias atrás na casa de 2,47, quase 2,5, tá? Long short ratio cai de 2,5 para 1,4. Então, assim, uma queda gigantesca do long short ratio, ó. Faz todo esse movimento aqui de queda, tá? Então, eu começo a acreditar um pouco mais agora no Bitcoin, tá? O Bitcoin acima de 21.700, eu acho que fica legal pra gente, que é investidor, que gosta de Bitcoin. Me interessou também isso aqui, esse movimento aqui, a hora que começa o movimento, vou botar aqui do lado, na hora que começa o movimento de subida aqui do Open Interest, tá? A gente tem uma queda do Long Short Ratio, tá? Não estou falando daquela dos 2,4 para agora, estou falando só desse movimentozinho aqui, ó. A gente tem um pouquinho de aumento do Open Interest, tá? O Open Interest sai aqui de 109 para 114, muito pequeno o aumento, né? E a gente já tem uma queda aqui do Long Short Ratio, né? Quem são as pessoas que estão vendendo? Como sempre, olha aqui a nossa linha laranja, as sardinhas vendendo e as baleias comprando. Então, o que a gente faz quando a gente vê esse cenário? A gente compra, porque as sardinhas estão vendendo, né? E quando essa curva aqui fechar, né? Quando a linha verde começar a cair, a gente vai vender, e quando isso aqui começa a subir, a gente vai vender. Tá? Nesse momento que a curva está abrindo, né, ó, a partir daqui a linha verde começa a subir e a linha laranja começa a cair, a gente está comprando, né, porque a gente está operando sempre no lado contrário da sardinha. A sardinha, lembrando, é o laranja. Né? E que momento a gente vai comprar e que momento a gente vai vender? Quando a gente tem grandes gatilhos, né, como esses aqui. Ó. Olha só, aqui no dia 18 a gente teve 100 milhões de liquidação, aqui mais 70 milhões, mais 40, mais 50 milhões, mais 39 milhões. Aqui foram os gatilhos de compra desse tempo todo. E venda, ó, tivemos uma vendinha aqui em 39 milhões, vendinha aqui no 34 milhões, uma grande liquidação aqui de 70 milhões. A gente aproveita esses movimentos aqui ao contrário, as pessoas sendo liquidadas aqui para cima, ou seja, quem estava em short sendo liquidado, a gente aproveita para vender para esse povo, tá certo? E quando os longs são liquidados, como aconteceu aqui, a gente está aproveitando para comprar. Tá? E compras e venda mercado também. Quando tem grandes vendas a mercado, como essa aqui de 630 milhões, a gente está comprando. Né? Imagina isso aqui. A gente está falando de 630 milhões de dólares negociados no contrato futuro do Bitcoin e a galera vendendo. Bicho, se tem esse tanto de gente vendendo aqui, né, esse pessoal acaba ficando preso aqui, né, transformando isso aqui até num suporte natural, porque as pessoas vão estar aqui presas nesse momento. Então é mais difícil que o preço perca aqui. Né? A gente está falando aqui, ó, essa grande liquidação aqui no dia 19 às 3 da manhã, a gente está falando que o preço veio aqui na mínima aqui nos 21.200. Então assim, acaba criando um suporte aqui muito forte, né, devido ao tanto de pessoas que venderam aqui. Então essas pessoas vão querer, quando estão vendidas, né? Tá vendo? Ó, venderam aqui. Então quando o preço voltar aqui, eles vão querer zerar as posições delas para não levar um prejuízo ou ficar com um prejuízo muito pequeno. Enquanto isso a gente está comprando aqui. Então a gente acaba utilizando esse volumão aqui que teve de venda a mercado até como nosso stop das nossas compras que a gente fez aqui. Né?
E isso aqui, obviamente, né, fica muito próximo daquele número que a gente tem falado há muito tempo, né, dos 20.700. Tá? Então, acho que está interessante o Bitcoin. Acho que melhorou muito aqui a análise de sentimento, tá? Mas continuo deixando meu stopzinho ali nos 20.700, um pouco abaixo dos 20.700, tá? Porque qualquer problema, qualquer dor de barriga que der aí no mercado, a gente está com um risco muito bem controlado, tá certo? Então, lembrando, tá? Bitcoin precisa romper esses 21.700, 21.800 e não pode perder os 20.700, tá? Bitcoin precisa se decidir, tá? O que ele vai fazer após essa acumulação aqui nesse range aqui, tá? Se ele vai para cima ou se ele rompe o padrão aqui, né? E apenas um padrão de continuidade da baixa aqui, uma bandeirinha de baixa, tá? Ó, o mercado vem, acumula aqui, rompe, uma bandeirinha de baixa, tá? Ou foi uma correção, tá? Grande correção desse movimento todo aqui e vai fazer um pivô gigantesco no rompimento dos 120, dos 25 e 100. Tá certo? Então essa é a visão que a gente tem aqui para o Bitcoin, tá? No curto prazo, 20.700, 21.700 do outro lado, tá? Para uma alta consistente, além da entrada de volume, que está entrando, a gente está vendo aqui, ó, começando aqui a querer a formar, formou o pivô, né, mas querendo aqui romper o pivô, tá? Esse pivôzinho aqui, né, rompeu aqui, mas a gente tem logo a série TB aqui, então vamos ver se vai ter força para romper a série TB e vir buscar esses topos, né, mais acima aqui. Caso isso aconteça, né, eu acho que o Bitcoin tem chance de dar uma subida bem consistente aí, voltar lá para aqueles níveis de maio, junho, que a gente sempre fala, dos 28, 29 mil dólares. Né? Precisamos ver fluxo financeiro entrar. Precisamos ver long short ratio baixinho, né? Como está agora, 1.4. Long short ratio a 2. Fluxo financeiro aqui no negativo, né, ou perdendo fundos anteriores, lenha, a gente não vai ver o Bitcoin subindo. Mas, com isso tudo, long short ratio caindo e fluxo financeiro subindo, né, acredito que sim, a gente possa ver o Bitcoin indo buscar níveis ali, inicialmente 25.100, né, num prazo médio aí, né, e posteriormente no 28 mil dólares num médio prazo. Tá certo, galera? É isso aí. Se gostaram do vídeo, deixa o joinha, deixa o like. Um abraço e bons negócios a todos.